Hoje nós vamos falar de Automec, agora aqui no Diálogo Automotivo. Recebemos hoje aqui na ATV Eduardo Marchetti, o head da Automec, e o Márcio Alves, diretor de portfólio da RX Brasil. Vamos falar de feira, de tendências, de mobilidade, muita coisa, muita novidade para você aqui que já está ansioso pela próxima edição da Automec. Caríssimos, bem-vindos aqui ao Diálogo Automotivo, prazer recebê-los mais uma vez falando da maior feira de autopeças e serviços automotivos da América Latina. Obrigado pela oportunidade, muito bom. Obrigado também pela oportunidade, acho que vai ser bem interessante, acho que o pessoal vai aproveitar bastante o nosso papo aqui. Com certeza. Edu, a gente conversou a última vez aqui mesmo no Diálogo Automotivo em 2023, se eu não estou enganado, nós estávamos há algumas semanas da abertura da feira e naquela oportunidade havia uma expectativa muito grande em razão do hiato que nós tivemos para a realização da primeira Automec pós-pandemia, né? A feira ficou fora de circulação por 4 anos em razão da crise sanitária que passamos todos nós, né? No mundo todo. E a feira foi realmente um grande sucesso, havia uma expectativa, havia um desejo represado, né? De reencontrar as pessoas, reencontrar as empresas, e isso se concretizou lá no SP, né? O que você está tramando aí, o importante é que todo mundo aqui que nos assiste quer saber é novidade, né? Quando você faz uma feira do tamanho da Automec, como nós tivemos em 2023, vai aumentando a responsabilidade porque o pessoal sempre espera mais, né? E é difícil você chegar quase que no teto. Então tem que ter muita criatividade, tem que ter muita perspicácia e muito espaço também, né? Que é sempre um problema para uma feira desse tamanho, né? O que você pode falar de 2025? Vamos lá, só um segundinho. Em 2023, ela foi consagrada a maior de todos os tempos, né? Esse ato foi grande mesmo e o resultado que trouxe, quebramos todos os recordes internos e externos, né, de participação e etc. E é uma feira que nós já temos ela, se a gente for avaliar, né, tecnicamente lotada, né? Não tem mais para onde crescer, mas a gente precisa ser criativo, como você falou. O nosso planejamento para 2025 é uma feira ainda um pouco maior. Foram criadas algumas áreas adicionais, tanto para empresas nacionais quanto para empresas internacionais. Já estamos com a feira totalmente vendida na parte interna já há algum tempo. Existem algumas possibilidades externas, são as novidades que a gente colocou, com expansão para clientes nacionais e internacionais. Então, parte de espaço é isso que a gente planeja, né? Ter um crescimento. Na parte o direcional que a gente tem para a feira é além de colocar o expositor e os visitantes para fazerem essa conexão. A gente sempre precisa de algo a mais. E a gente vem evoluindo isso. Já fizemos o ano passado a parte de experiência, e a experiência, conforme nós vamos conversando com os nossos clientes, com os nossos visitantes, a gente vai remodelando para as próximas edições. Então, o foco que nós vamos dar para a edição de 2025 é muito mais ligado em formação, né? Em treinamento e formação mesmo, né, do público. Estamos falando em um Automec Experience, que é como a gente chama essa área de experiências, né? Ligada à parte de conteúdo, formação mesmo, com treinamento, que a gente hoje está chamando de Universidade Automec, que estamos desenvolvendo junto com parceiros para aplicação realmente de treinamento, como as empresas já fazem para o consumidor final, para o aplicador, para o mecânico, vamos fazer dentro da Automec com certificado e tal. E a nossa tradicional experiência externa, que ainda está em avaliação. O ano passado nós tivemos aquela arena de drift. Esse ano a gente estamos no caminho de fazer um test drive de eletrificados, porque, de novo, né, tudo tem que ter um motivo dentro da Automec. E o nosso motivo de um test drive é colocar para os mecânicos e para os aplicadores e para quem toca no tema, fazer eles terem contato desde já do que eles vão começar a enfrentar daqui a um tempo, né? Os carros começam a ser vendidos, já estamos com um volume razoável dos eletrificados no mercado. Conforme esses carros vão vencer na garantia, a gente sabe,
você vai procurando o seu mecânico de confiança. E essas pessoas precisam entender o que é começar a se preparar, né? E a Automec é o local, com todos esses treinamentos, toda a parte de conteúdo e experiência, é o lugar onde a gente é o berço de toda a nova tecnologia que está acontecendo, que eles vão enfrentar nos próximos meses. Então essa é a grande tocada que nós estamos tendo aqui para a Automec 2025. Márcio, as exposições, as mostras para o público final, né, para a pessoa física, elas vêm passando por alguma necessidade de aprimoramento, de diferenciação, muito do que o Edu falou. A gente vive a era da experiência, né? Mas, por outro lado, as feiras de negócios, elas parecem experimentar um período muito atrativo, muito positivo, né? Elas crescem o tempo inteiro. A Automec é um exemplo, mas há outros setores da economia que também experimentam isso. Você sabe muito melhor do que eu, porque você tem um portfólio grande na sua aba aí, né? O que você pode dizer sobre as feiras de negócios? Como vem sendo a evolução dessa modalidade de exposição e de que forma elas vêm crescendo também no aspecto experiência, que é muito importante? Bem, vamos lá. A gente vem percebendo isso, né? Primeiro a gente teve, como você bem colocou, a gente teve aquele hiato de 2 anos aí por conta da pandemia. Então todos os eventos que se passaram ali em 23, principalmente, 22, 23, eles tiveram um apelo de público muito grande. Eu acho que todo mundo, de maneira geral, no mercado estava carente, ninguém aguentava mais evento digital e tudo mais, e todo mundo sentia a necessidade de ter uma interação bem forte face-to-face. E isso aconteceu basicamente com todos os eventos que aconteceram aí naquele período de 22, 23. E a gente vem percebendo que não foi só essa onda que aconteceu. Esse movimento vem perdurando e, apesar do digital agora voltar num novo formato, que é um formato para criar engajamento, criar conectividade com esses visitantes, entre visitantes e expositores, o face-to-face continua sendo o clímax, a cereja no bolo, que é o evento face-to-face para a realização. E como que vem caminhando a evolução desses eventos? Diferente do que era no passado, mesmo nas feiras de negócio, que era basicamente uma expo, né? Um local onde os expositores iam para apresentar os produtos, apresentar as novidades. Hoje, a gente sente que existe uma tendência, uma necessidade do mercado de algo mais. E aí, como você bem colocou, a questão da experiência. A experiência vai em dois subsegmentos. Um primeiro subsegmento, que é da experiência em si, o evento tem que trazer alguma coisa que agregue na vida ou na carreira daquela pessoa. Então, seja com uma inovação, seja com uma experiência. E o segundo subsegmento, que é o conhecimento, é a história de que o conteúdo é rei e que cada vez mais a gente sente que o visitante vai a um evento, ele quer aprender alguma coisa, ele quer sair daquele evento melhor do que ele entrou. E isso vai muito de encontro ao que a gente está querendo para a Automec e o que a RX quer como reposicionamento dos eventos dela, né? Em que a gente tenha um conteúdo de alta qualidade sendo ministrado, sendo exposto na realização desses eventos, para que você traga uma visitação qualificada, você consiga melhorar a qualidade do público e entregue mais valor para o expositor também. A RX é uma empresa global, né? Está presente, se não me engano, em mais de 20 países, né? São muitos países, né? Também mais de 25 países. Mais de 25 países. É uma empresa realmente com uma atuação muito marcante. Se não me falha a memória, até vocês me corrijam aqui, porque a nossa conversa é bastante informal, né? Ela está presente com um grande evento do setor automotivo na China, né? A China é um polo de desenvolvimento de eletrificação hoje muito importante, né? Até porque grandes marcas originárias da China estão se propagando, estão aproveitando da eletrificação para abrir caminho em mercados, inclusive no Brasil. A gente tem hoje duas grandes marcas chinesas de carros elétricos ou híbridos que eram bastante desconhecidas, hoje são muito relevantes, investem muito fortemente em marketing, né? E o brasileiro já conhece bem essas marcas. É interessante porque
você vai se contrapor a marcas que estão há décadas aqui, né? Então é uma conquista de mercado que foi, de certa forma, proporcionada pela tecnologia, porque aquelas marcas tradicionais não acompanharam da forma como esses chineses acabaram introduzindo esses veículos e essas soluções. Em relação àquilo que vocês têm visto no exterior, visitando as feiras de fora, né, as feiras da própria RX e outras feiras de outros organizadores que acontecem no mundo afora, em termos de realização mesmo de grandes eventos, como a Automec, o que vocês viram de interessante que pode se configurar numa tendência do ponto de vista de organização e de experiências que vocês acreditam que vai vir aqui para a Automec, se não nesta edição de 25, mas em curto prazo, para transformar a feira como tem acontecido lá fora? O grande ponto, na verdade, a gente está muito conectado com o atual que está acontecendo, né? Então, esses pontos de experiência que a gente comentou, que é conteúdo, né, para realmente palestras e ter pessoas influentes falando sobre os temas, treinamento, que é formação e experiência na prática, essa é a grande tendência no mundo inteiro, né? Cada local, cada região tem as suas tendências, tem os seus temas um pouco diferentes um do outro, mas todos no final, hoje em dia, a gente falar da eletrificação, ela é o ponto, né? E digo mais, talvez não seja nem mais a palavra eletrificação, agora é sustentabilidade, né? Então você tem outras tecnologias aparecendo e tal. Então esse ponto, ele é bem focado em todos os grandes eventos, porque esses grandes eventos mundiais, assim como a Automec, principalmente para o nosso mercado, ela é, como eu estava falando no início da nossa conversa, ela é o berço. Então, quem participa sabe que o que ele ouvir de dentro da Automec é o que vai acontecer, é o que vai sustentar, é o que vem por aí nos próximos meses. Então, cobrindo essas áreas, como a gente vê que os nossos parceiros, os eventos mundiais estão fazendo, a gente está exatamente na mesma linha, com temas bem pertinentes ao Brasil. Agora, vocês têm uma vantagem interessante, que é um pavilhão muito grande, né? Impressionante o tamanho daquele pavilhão. Agora, todo pavilhão, grande, médio, pequeno, ele tem um limite físico de espaço, que a Automec, desde os tempos do velho AMB, ela, por tradição, ela sempre lotou o pavilhão, né, na maioria das vezes. E isso tem acontecido também com este pavilhão novo lá na rodovia dos Imigrantes. Mas existe uma área externa que foi aproveitada o ano passado, mas é que aquela área externa vai embora para frente, né? Vocês têm, pelo menos em termos de experiência, existe um potencial muito grande de ocupação de espaço, né? Então, eu te pergunto, Edu, você disse que ainda está planejando, mas além do test drive com carro elétrico, existe uma perspectiva de aproveitamento daquele espaço externo com mais experiências? A gente tem visto no exterior muita experiência, né? O pessoal, porque a exposição é aquilo ali, eu acredito que a gente vai ter cada vez mais a presença de componentes e soluções também para veículos elétricos, né? Como você falou em sustentabilidade, já na Automec de 2023, Márcio, as empresas já estavam se denominando indústrias de mobilidade. Né? Exatamente. Então é um conceito mais amplo e isso se verifica muito com a experiência. Aquele espaço externo lá, você pode contar alguma novidade para a gente? Você vai ter um aproveitamento ainda maior? Olha, lá o espaço externo realmente é grande. Mas para eu poder fazer o teste de um carro, né, e o elétrico a gente sabe, o grande negócio do elétrico é o torque, é a aceleração, é a sensação, eu preciso utilizar bem esse espaço, né? Então, quanto melhor a gente utilizar toda aquela área, fazendo a pista correta, fazendo um trajeto interessante, melhor a gente vai ter a experiência para o visitante, né? Então, hoje o foco, vamos falar assim, que o base a gente fala num test drive, e aí sempre a gente aparece com alguma surpresa, né? Mas isso a gente ainda está em avaliação, sempre nesse mesmo caminho, mas o test drive eu diria que ele é o suficiente para preencher, né? Quanto mais você consegue preencher, significa que mais interessante ele ficou.
né? Quantidade, desenho da pista e etc. Eu diria que a gente está indo mais ou menos nesse caminho. Muito bem, vocês viram que eu estou tentando antecipar aqui as novidades, mas o Edu é muito discreto, o Márcio também, né? Para surpreender você, o que faz todo sentido. Eu vou fazer um intervalinho, a gente já volta aqui com o Diálogo Automotivo. Um ano, 1 milhão de views. O primeiro canal de TV do aftermarket automotivo estreou em março de 2022 para quebrar o paradigma da comunicação entre marcas e públicos na cadeia de negócios do mercado de manutenção veicular. Estava inaugurado o primeiro ambiente audiovisual do aftermarket, com notícias, análises, fatos, opiniões e reportagens que conformam o cotidiano de negócios dessa vibrante cadeia distributiva. As audiências logo se formaram e não pararam mais de crescer, gerando credibilidade e compromisso da ATV com seus públicos e apoiadores, confirmando o novo canal como tendência de mídia para o setor. Muitas novidades seguem sendo preparadas para a expansão do canal, inclusive com transmissões ao vivo, coberturas completas dos grandes eventos do mercado e uma nova grade de programação. Esta é a sua ATV, o canal de TV do aftermarket automotivo, que nasceu há apenas um ano, mas já conquistou 1 milhão de visualizações em seus mais de 400 vídeos postados, média superior a um vídeo por dia. Que os recordes que comemoramos hoje sejam em celebração da força e do poder econômico da vigorosa cadeia de negócios deste aftermarket e, sobretudo, em agradecimento pela sua audiência, sua divulgação, sua interação e seu apoio a essa nova mídia. ATV, a nossa voz e a sua voz em uma só imagem. Porque o mais importante para mim é ter segurança ao dirigir. Não é isso? Um amortecedor que passe estabilidade, confiança e conforto em qualquer caminho. HG. Meu mecânico mandou bem. E aí, seu Paulo, tá com esse sorrisão aí por quê? Você sabe, né, Marcão? Porque é Nakata. Amortecedor é HG. Sabe por quê? Porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. De volta aqui com o Diálogo Automotivo pela ATV, hoje conversando com Eduardo Marchetti e Márcio Alves da RX Brasil, empresa que organiza, a responsável pela Automec, que você vai visitar em abril, de 22 a 26 de abril de 2025, está chegando. Márcio, você, quanto tempo de RX? A gente não tinha conversado antes. Não, eu de RX eu vou fazer 4 anos, tem 3 anos e pouquinho. Eu comecei, né, quando eu vim para a RX, eu já era de uma outra empresa do grupo, né, no caso a RX, ela faz parte de uma holding que se chama Relax, que tem 4 empresas, e eu já havia trabalhado numa outra empresa do grupo, e aí quando eu vim para a RX, eu vim para assumir a diretoria de operações da América Latina, na RX. E aí fiquei 2 anos nessa área de operações. Então, em 23, por exemplo, eu estava cuidando do back-office da organização da Automec. E aí depois eu fui convidado a vir para o front, né, e tá nessa parte de portfólio, desenvolvimento de novos produtos. E aí estou aqui, vai fazer 2 anos. O que mais te surpreendeu cuidando de portfólio? Porque você trabalhava na Relax. Trabalhava sem estresse, então, né? Relax, tudo tranquilo. Gostaria que fosse, mas não era tão fácil assim, não. Mas me surpreendeu muito a questão de todo o back-office dos eventos, como um todo. Realmente os eventos são grandiosos e
os desafios na área de portfólio é como que a gente continua entregando mais valor para o visitante e para o expositor. Então, é sempre um desafio do que a gente pode inovar, do que a gente pode fazer diferente, melhor, para que o visitante fique mais satisfeito com o resultado, com a visita dele no evento, porque, afinal de contas, não deixa de ser um investimento quando você seja desde o mecânico até o diretor de multinacional, o cara ter 2 dias, 3 dias nessa correria que a gente vive hoje para visitar um evento que tem mais de 1 quilômetro de extensão, mais de 1.000 expositores, esse cara precisa dedicar um tempo, investir uma parte do tempo dele naquilo dali. Então a ideia é cada vez mais entregar valor para esse cara, para esse visitante e para o expositor, que investe tanto na questão de compra de espaço, montagem de stand e o tempo da equipe ali, para que o resultado seja fantástico para os dois. Pois é, o visitante, ele sempre quer mais, né? Impressionante. E é justo, o ser humano gosta de, como eu falei aqui no primeiro bloco, gosta de ser surpreendido positivamente, né? A gente conversou muito em 2023, tanto com expositores quanto com o público, e a gente detectou um índice de satisfação bastante elevado na época, né? Tanto do público expositor quanto dos visitantes. Mas vocês têm aquela ficha de avaliação, vocês monitoram em tempo real tudo que está acontecendo, e com base na opinião dos visitantes, especialmente, mas também podemos falar aqui de expositor. Com base naquilo que vocês avaliaram, vai ser implementado algum aprimoramento, alguma evolução este ano para atender essas expectativas? Na verdade, como a gente traz o cliente, tanto o visitante quanto o expositor, muito perto, e a gente ouve muito o que eles estão falando, na verdade, o grande tema que a gente vai evoluindo são os produtos expandidos, vamos dizer assim, além da exposição, que é o que a gente estava comentando até agora, a parte de experiência. Então, essa é a grande expectativa deles. A hora que eu saí da Automec, o que eu ganhei, né? E ele vai ganhar com o conhecimento de ter certeza que as maiores empresas e as mais relevantes estão lá mostrando suas novidades. Ele vai ganhar no conteúdo que ele aprendeu, porque a quantidade de pessoas especializadas no segmento vem crescendo, com uma diversidade gigantesca, né? Mulheres tomando conta de muitos segmentos, muito interessante. E isso além de inspiracional, dessa inspiração para quem está ouvindo, ele também traz muita informação e tendência, né? E experiência. No fundo, essa tríade, né, de informação, formação e experiência prática, ela é um triângulo, vamos dizer, uma tríade muito importante que atende exatamente aquilo que o cliente está desejando, mundialmente. A gente vê que a necessidade do brasileiro hoje acabou, né? Essa história que o brasileiro pensa de um jeito, outros países pensam de outro, claro, porque temos temas diferentes. Mas no mundo globalizado, as necessidades são compartilhadas. Então, a mesma expectativa que se tem em qualquer outro país também é para o Brasil, principalmente para uma feira do nível nosso, né? A mais representativa, a maior da América Latina, a mais importante. Então, sim, sempre o que diz respeito a cuidar do consumidor, ao adicional às apresentações de produtos, é o que a gente vem cuidando para que aconteça realmente par e passo com a tendência mundial. Quantos expositores vocês já têm fechado, o número fechado para a extensão? Vocês trabalham com bastante antecedência, né? Muito Sim. Importante isso para configurar um mapa daquele tamanho, né? Tem muita gente, naturalmente, fechada, tem muita gente que ficou de fora. O que você pode passar A de gente números? pode esperar tranquilamente cerca de 1.500 marcas presentes. Sim, infelizmente, fica gente de fora. O que a gente, né, com as expansões que a gente cria, com todas as ferramentas que a gente vai fazer a gente precisa minimizar, né? O nosso objetivo é minimizar isso, mas realmente a gente tem a limitação do espaço
já preenchemos aquele espaço na sua totalidade e a demanda é muito alta. E o número de visitantes no ano passado também superou as expectativas. Superou. A previsão superou bem, né? Se não me engano, 25% a mais, algo em torno disso, se não me falha a memória. A gente está falando de CPFs únicos, mais de 90 mil pessoas. Quando a gente soma os retornos, porque a pessoa acaba não conseguindo Exato. visitar a feira toda em um dia, dá quase 130 mil. É um número muito grande. Muito grande. E esse número que vocês estão trabalhando para 2025? 130 mil. A ideia é ficar nesse Sim. número. Sim. Já é A gente, Muita gente. é bastante gente. A gente precisa entender também que onde a gente segura, né? Foi um número excelente. A gente entende que esse é uma quantidade de público que consegue suprir todas as necessidades dos expositores e o visitante consegue circular e fazer toda a feira de maneira ideal. É um bom público. Bom, houve um tempo em que a Automec, isso faz muito tempo, era apenas uma amostra de produtos, né, uma exposição com estandes e a visitação se dava basicamente nos estandes. A grade de conteúdos, de evento de conteúdos, nós já falamos um pouquinho no primeiro bloco, ganhou muita importância e surgiu essa terceira vertente que é a experiência, né? A experiência presencial, você dirigir um carro elétrico, ou ver o drift, eu já andei de kart lá na Automec e cada ano tem uma coisa diferente. Mas o nosso mercado de manutenção veicular, ele tem uma necessidade cada vez maior de informação, né? Conteúdo, informação, e a Automec tem oferecido uma grade bastante ampla de palestras, de seminários, e isso tem sido muito interessante, muito útil para o mercado. Certamente, você já disse aí que nós vamos ter. A RX, ela interage com alguns parceiros, você consegue antecipar alguns assuntos que nós vamos ter. Naturalmente, certamente nós vamos ter muita coisa ligada à eletrificação, que é uma tendência bastante forte no setor automotivo, mas existe também uma necessidade de conhecimento relativo à inovação. Inovação é uma das palavras de ordem hoje, né? Sim. Inteligência artificial é uma coisa que talvez a gente comece a ver nos stands também, né? Algumas ferramentas ali, mas as empresas do aftermarket automotivo, a oficina, o varejo, o distribuidor, a indústria menos, porque a indústria traz muita coisa de fora das matrizes, né? Essas grandes indústrias são, em geral, indústrias globais, mas os segmentos restantes da cadeia de negócio do setor, ele precisa dessas informações, né? Você consegue, Edu, e o Márcio também, naturalmente, antecipar alguma coisa em termos de grade de conteúdo, de parceiros que vocês já estão amarrados para participar lá da informação nos auditórios? Enfim, que tipo de informação o visitante vai encontrar? Tá, nós estamos montando agora, né, as parcerias. Então, as grandes mídias do segmento sempre estão junto com a gente, os grandes comunicadores sempre junto com a gente. Mas o que a gente conversou agora, os temas que são muito quentes, que há necessidade de informação, realmente é a parte de eletrificação, mobilidade sustentável, tudo ligado a ESG, economia circular, inteligência artificial, expansão de negócios eletrônicos, né, e marketing. Isso tudo faz parte da grade que a gente está preparando com parceiros como, por exemplo, o Senai e o IKEA, que são parceirões nossos, né, instituições absolutamente relevantes, mandatórias nesse segmento, estão junto com a gente. Temos curadoria especializada, né? Em termos de conteúdo, eu estou bastante tranquilo que a gente vai ter alguma coisa de bastante aproveitamento, sim. É um processo de evolução notável, né? Porque antigamente os eventos de conteúdo, o mercado demandava, vamos ensinar a formar preço, vamos repor estoque e tal. E hoje a gente está num furacão de inovação, né? A digitalização, a eletrônica, ela está dentro de tudo quanto é evento e tudo quanto é conteúdo, porque o mercado está precisando disso, né? Deixa eu aproveitar não só vocês como gestores de eventos desse porte, mas também como formadores de opinião do setor automotivo. O Eduardo tem uma formação muito sólida no setor automotivo, anterior a feiras, e eu sei que vocês viajam bastante, visitam as feiras lá fora. A gente fala muito aqui, nós vamos falar na Automec, de eletrificação, de mobilidade sustentável. O Brasil
tem adotado uma solução híbrida, é o que se diz muito aqui, acima da eletrificação, porque nós temos o etanol. Então, o etanol com o híbrido já seria suficiente para atender as nossas exigências de descarbonização na frota. Mas, por outro lado, também eu converso com gente que acha que não, que se o mundo vai para a eletrificação 100%, pode ser que a gente tenha que caminhar para isso e vai vir mais rápido do que se pensa. Por outro lado, lá na Europa e nos Estados Unidos, a gente tem assistido a uma pequena estagnação desse mercado por uma série de razões que nem vem ao caso aqui, senão a gente vai se alongar muito, mas existem alguns questionamentos, né? Então, com base nessa visão ampla que vocês têm do mundo lá fora, como é que vai ser o Brasil? Porque tudo isso que a gente está discutindo aqui, né, eletrificação, mobilidade inteligente, sustentável, descarbonização, no fundo, isso é matéria-prima para o mercado, para o aftermarket automotivo, porque tudo isso vai precisar de um aftermarket automotivo para dar sustentação, para dar manutenção, para fazer, seja lá qual for a nossa frota, essa frota vai ter que rodar. Sim. Né? Então vocês também, de certa forma, estão semeando aí aquilo que vai acontecer lá no futuro nesse mercado como um todo. Como é que vocês imaginam a mobilidade brasileira nos próximos anos? Falo eu? Tá bom, falo eu então. Porque o Márcio, a gente, no final das contas, o Márcio vai responder, mas é que a gente, eu por passado profissional, mas o Márcio por gosto pessoal, somos aficionados por automóvel. Então a gente está sempre discutindo, nossas discussões são sempre muito boas. Mas estavam falando sobre isso agora há pouco. Então vamos lá. A nossa visão, né, depois de visitar muito, de ver tudo isso, como você bem comentou, do que está acontecendo nos Estados Unidos e na Europa, é de que o mercado brasileiro realmente faz muito sentido. Eu não consigo imaginar um mercado brasileiro totalmente eletrificado, com carros puramente elétricos, por conta da continentalidade que o nosso país tem, por conta da dificuldade, mesmo a gente parando para pensar hoje, que um reabastecimento de um veículo simples, não vou nem falar de caminhão, nem nada de transporte de carga, leva em torno de 1 hora. Então, qualquer viagem de mais de 500 quilômetros, você já começa a ter esse impacto. E hoje, pensando no país como continente, é muito complicado você ter uma quantidade de postos de recarga para suportar toda essa frota. Então, o que eu acredito que a gente caminha realmente é para a questão do etanol e de veículos híbridos, em que você consegue usar um motor a combustão até para carregar as baterias, em alguns modelos, em outros casos você vai usar um motor a combustão e vai melhorar a eficiência desse motor a combustão com um complemento elétrico. Então a gente conversa bastante e acho que a realidade brasileira caminha para isso. A gente fala dentro de grandes centros, Rio, São Paulo e algumas outras grandes cidades em que você, dentro do perímetro urbano, você não roda mais do que 300 quilômetros num dia. Aí sim, você ter o que a gente costuma dizer que o last mile tende a ser elétrico, faz sentido que os veículos de last mile de entrega ou mesmo particulares caminhem por elétrico, porque você dificilmente roda mais do que 300 quilômetros dentro de um dia e você poderia carregar esse veículo durante a noite e rodar com ele normalmente no dia seguinte. Agora, para viagens, trânsitos, traslados maiores que esse, a gente realmente acredita que o mercado vai caminhar para uma matriz energética de um etanol, dos flex, associada ao híbrido. Ao híbrido, né? O que a gente não pode, né, o Márcio e Edu, é menosprezar a evolução, né, a inovação. Exatamente. Porque nós temos aqui mais de 40 milhões de automóveis com motores a combustão interna, né? Então, no primeiro momento, a gente pode pensar, poxa, mas essa frota ela vai durar muito tempo, isso vai ficar, então vai demorar muito. De fato, não é para amanhã, né? Mas, se a gente voltar um pouquinho no tempo, em 1988, eu estava lá no Salão do Automóvel vendo o Gol GTI. E muita gente dizia o seguinte, esse negócio de injeção... A primeira injeção eletrônica, não é para o Brasil, né? Não é para o Brasil. Tanto que depois eu cansei de ver o GTI com carburador. Porque o pessoal levava na oficina, tirava a injeção e instalava o carburador, porque aquele negócio lá não era para nós.
né? Agora você imagina hoje, vai tentar consertar um carro com carburador hoje, eu sei das dificuldades porque eu sou um desses malucos. Mas hoje as coisas que acontecem com uma velocidade muito maior do que acontecia em 1988, né? Então se você bobear e fechar o olho, daqui a pouco só tem um carro híbrido vendendo aqui e a renovação vai acontecendo, né? Então, esses profissionais, esses empresários do setor de manutenção precisam ficar muito atentos a tendências, né? Para não ser pegos de surpresa. Não dá para não olhar, né? A eletrificação está aí, ela já chegou. Agora não é mais o fato de ela vai acontecer ou não, ela já está. Agora é a questão de como o país, em que nível ela se adequa ao país, cada país. Se a gente for falar de um país muito rico, europeu, pequenininho, talvez o elétrico 100% faça bastante sentido, né? Num país continental como o nosso, não faz, né? Sim, eles vão conviver para determinadas aplicações, tanto profissionais quanto uso pessoal, vai existir sim o espaço para o elétrico, que eu acho que vai ser bastante grande, mas a gente não pode nunca imaginar que isso vai acontecer no Brasil como na Europa, porque em termos de distância, né, vamos fazer um exercício, vamos supor que São Paulo, Curitiba, certeza que eu vou achar postos elétricos para carregar meu carro. E eu vou. Então hoje eu vou, encosto, tem lá o espacinho, coloco meu carro para carregar, entro, tomo um café com a minha família, como alguma coisa, carregou 80%, eu sigo viagem. Mundo de hoje. Só que nós estamos falando de tendência. Vamos supor que todo mundo tem um carro elétrico e a quantidade de gente que vai de São Paulo para Curitiba. E eu vou chegar lá, que demora 40 minutos, 1 hora para carregar, né? Talvez com algumas próximas tecnologias demora um pouquinho menos, mas eu vou ter 4 carros à minha frente para carregar. Acabou o meu dia, né? Então, a gente precisa entender o futuro com o que a gente enxerga, né, de hoje para frente e com aquilo que a gente tem na mão. Entendemos que as tecnologias vão melhorar, que muito vai melhorar, mas é muito factível imaginar que para o Brasil você tem essas duas tecnologias navegando com tranquilidade e com bom volume, né? O que para a Automec só é bom, né? Porque o que se pensava nos primórdios, né, quando apareceram os primeiros elétricos, falou, putz, vai acabar, né? Acabou, não vai ter mais combustão porque a Europa, não é assim. Não, o Brasil é um país tão peculiar, né? Falando em Automec, eu vi numa das Automecs, eu não consigo me lembrar, porque até hoje eu só não fui em as 2 primeiras, mas um display lá de célula combustível, né? Que era naquela oportunidade um dos caminhos que a gente imaginava, a gente não, que sou eu, que se imaginava que seria a grande solução para a descarbonização. No fim, não morreu absolutamente, mas está aí em stand-by, né? Bom, segundo o meu amigo Eduardo ali, seu xará, acabou. A gente passou rápido, né? Passou muito rápido. Nem parece que a gente conversou tanto tempo. Por isso que eu falei no começo, a Automec daqui a pouco está aí mesmo, porque vai passar muito rápido. Então eu queria aproveitar para agradecer a presença de vocês e para que vocês aproveitem essa câmera aí, a lente da verdade, para convidar o pessoal já passar um serviço aí, se vocês tiverem, a gente já deu a data, mas local, horários, enfim, funcionamento, e convidar todo mundo já para ir se preparando para a Automec 2025, quando vocês vão abrir o credenciamento, enfim, vamos convidar o povo aí. Tá, o credenciamento abre 3 meses antes. Sim. 3 meses antes abre o credenciamento. A nossa, tradicionalmente, funciona logo após o almoço, né, da 1 às 9 horas da noite. E gostaria de convidar todo mundo do segmento para estar lá. É o lugar a se estar se você quer realmente beber da fonte, das novidades, das últimas palavras e das últimas tendências, tem que estar na Automec. Tem alguma ferramenta online já disponível? Vai estar disponível para o pessoal já começar a se habituar à nova Automec? A gente tem a nossa vida eletrônica, né? Que são as nossas redes sociais, elas são extremamente ativas. Todo mundo que segue a gente está sendo impactado com bastante frequência, então todas as nossas informações, tendências, muitos dos treinamentos, muito de informação setorial mesmo, elas são compartilhadas lá.
e já estão disponíveis. Já está disponível. Muito bem, então não perca tempo. Márcio, muito obrigado. Edu, obrigado pela presença. A gente se vê, se não nos encontrarmos antes. Encontrar-nos-emos em abril. Espero que eu tenha falado certo. Eu vou botar, vai ficar feio. Obrigado pela presença aí. Obrigado, gente. Obrigado. Muito obrigado. É isso aí, conversamos aqui com o Eduardo Marchetti, que é o head da Automec, e com o Márcio Alves, que é o responsável aí pelo portfólio, um dos responsáveis pelo portfólio de produtos da RX Brasil. Se você gostou, deixe seu comentário, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aí, acompanhe todas as plataformas digitais da RX para você ficar por dentro. E não deixe de comparecer à Automec 2025, se estiver lá. Dá uma passadinha também no nosso stand da Novo Meio, da ATV, para você dar um oi pra gente, tá bom? Até o próximo Diálogo Automotivo, fique aqui na ATV.